pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti, porque é primavera. Te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Trago essa rosa para te dar. Trago essa rosa para te dar, meu amor. Para fazer esse bate-papo com a gente, vou apresentar aqui os meus convidados. A Ângela Costa, que é meteorologista do CIMEPAR. Ângela, bom dia, bem-vinda. Quanto tempo? Fale no microfone. Bom dia. Quanto tempo, né? Ângela, eu vou citar aqui. A primeira Ângela que a primeira entrevista que a Ângela deu, ela que é gaúcha, fui eu que fiz. Você lembra disso? Você falou, acabei de chegar do Rio Grande do Sul e eu fui a primeira pessoa que te entrevistou. Sotaque bem aguçado, né? Ainda tem algumas, ainda lembro um pouco de onde veio. Estamos aí até hoje. Vamos receber também a Andréa Fontes, que é gestora de educação socioambiental da Sanepar, doutoranda em geografia. Obrigada, Andréa, pela presença, viu? Sou eu quem agradeço a possibilidade de trazer um debate tão relevante, tão necessário para a nossa sociedade. Com certeza. Aqui comigo também Isaac Mariano, que é economista, consultor financeiro. Ele que de vez em quando vem de quarta-feira aqui no nosso Saúde Financeira. Hoje vai participar com a gente desse bate-papo. Isaac, Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pelo convite desse tema tão relevante. E também Felipe Crepaldi, que é engenheiro agrônomo, também faz essa consultoria financeira, né, Felipe? Filho da Meriane Crepaldi. Obrigada pela presença. Obrigado, Patrícia. Obrigado, pessoal de casa. Hoje vai ser um dia de muita informação, né? E com especialistas aqui da área vai ser muito completo. E obrigada, David. Tava com saudade de você. Eu sempre tô com saudade de tocar aqui. Que legal. Vai ficar com a gente aí fazendo trilhas bem assertivas. Hoje você acertou esse comecinho. Inverno começa domingo 9h44? Exatamente, domingo 9h44, iniciamos a estação da primavera. Verdade, nesse clima de calorão, né? É isso que a gente quer falar com vocês. Eu estava vendo uma notícia ontem, Ângela, vou começar por você, de que esse foi o inverno mais quente, ou o segundo mais quente desde, acho que da década de 60. Isso tem a ver com mudanças climáticas, com queimada, com falta de chuva? Com certeza, né? Essas mudanças nós já vamos acompanhando, estamos acompanhando desde a Revolução Industrial. E nesses últimos anos, com todas as nossas atividades, né, falo nós seres humanos, Sim. tem aumentado muito. Praticamente já estamos com 1,5 grau acima da média climatológica, não só aqui em Londrina, não só no Paraná, não só no estado, como no planeta como todo. A gente tem acompanhado esse aumento imenso da temperatura. Eu estou muito assustada, Andréia, com tudo isso. Tem gente que fala da era do fogo, da era apocalíptica já, né? A gente acaba ficando como ser humano, né? Que já tem assim, uma trajetória de vida. Eu nunca vi isso antes. Isso, né? Como é que você avalia? Então, como a Ângela bem citou, desde a Revolução Industrial, quando começaram a produzir em larga escala, a gente vem intensificando muito o impacto sobre o ambiente. Há mudanças geológicas, mudanças de eras no nosso planeta que promovem aquecimento e resfriamento. O grande desafio nosso é que nós estamos acelerando muito as mudanças justamente por conta dessa ação humana, seja na indústria que polui o ambiente, seja no uso excessivo de veículos, né, movidos a combustíveis fósseis, seja também em incêndios provocados pelo homem, né, porque é comprovado 99% dos incêndios são causados pelo ser humano e não causas naturais. Então, o ser humano está acirrando muito esse processo de mudança e de aquecimento, que nos coloca em sofrimento e também coloca em sofrimento toda uma ictiofauna, né? Seres que às vezes com a mínima mudança de temperatura sofrem esse impacto e correm o risco de deixar de existir.
Eu vi até uma informação, né, que a Terra não vai deixar de existir, nós podemos ser extintos aí por conta desse calorão. Eu acredito, Felipe, até você como engenheiro agrônomo poderia até nos dizer isso, né, até algumas lavouras das quais a gente se alimenta, né, vai faltar alimento no mundo por conta dessas alterações climáticas, essas plantas, elas vão se adaptar a essa nova condição aí de temperatura? Exatamente, Patrícia. Essa semana eu e o Isaac, a gente se preparava para vir aqui, né? Afinal de contas, o pessoal de casa, a gente tem que passar uma informação de qualidade. E realmente a gente tem todo esse impacto, tem os fenômenos aí que a Ângela pode falar muito melhor do que eu, que é o Laninha, o El Ninho, que são fenômenos que acontecem aqui no nosso hemisfério aqui, né, o hemisfério sul, né, nas Américas. Existem hoje muitos estudos, inclusive de instituições de pesquisa brasileiras, como a Embrapa, por exemplo, desenvolvendo trigo para o cerrado, né, adaptada a essa mudança de temperatura. E aí, quando a gente fala, né, de quais os impactos, né, que esses eventos climáticos de grande relevância, como foram as enchentes no Rio Grande do Sul, né, na sua terra, né, Ângela? E hoje, com as queimadas que evoluíram através do tempo seco, né, você vê que o impacto, trazendo o conceito da sustentabilidade, né, hoje a sustentabilidade está um pouco em desuso, né, hoje as empresas já têm utilizado o ESG, né, que aí já envolve os impactos, né, as propostas junto à ONU de segurança climática e tudo mais. Mas a sustentabilidade ela envolve desde o ambiente, como nós estamos falando aqui, mas também os fatores econômicos e sociais, né, que nós vamos falar na sequência, né? Então, sim, nós estamos desenvolvendo materiais genéticos que suportem temperaturas mais altas, mas também envolve toda a questão do manejo do solo, manejo de recursos naturais, né, o cuidado com a água, para que a gente não tenha um futuro sem alimentos, né? A gente fez questão até de trazer um economista justamente para mostrar para as pessoas como os problemas climáticos do meio ambiente afetam a economia do mundo todo, né, Isaac? Esses dias também teve uma notícia do aumento do etanol, alguns centavos ali, por conta de queimadas. Quer dizer, as pessoas são impactadas no seu dia a dia. Exatamente, Patrícia. Dentro de economia, nós estudamos a matriz de insumo-produto, onde cada setor ele depende de outro. Então, o agronegócio depende de um setor. Da mesma forma, aqui, por exemplo, no caso do programa, a gente precisa da indústria que produz a câmera para filmagem, porque para a gente levar essa informação para os nossos telespectadores. E isso, na economia, também é válido no quesito das mudanças climáticas. Tudo isso é válido por quê? Né? Igual o Felipe muito bem colocou. Quando a gente se tem esse nível de queimada, a questão da sustentabilidade em si, nós estamos estruturando novas sementes, tudo mais, para que ela se adapte ao novo ambiente, ao novo cenário. Mas isso vai afetar a economia como? No sentido de que provoca uma certa escassez de produto, igual você colocou do etanol. A cana-de-açúcar ela é afetada quando se tem essas queimadas, o Felipe vai explicar muito bem isso, aonde eu tenho uma escassez de insumo para produzir o etanol que vai inflacionar o preço. Por conta dessa escassez, inflacionando o preço gera uma reação em cadeia. Isso vale para os alimentos também. Exatamente. Quer falar, Andréia? Felipe e você agora entraram num ponto que vale muito a pena levar a reflexão da população no geral. Primeiramente que assim, a gente fala muito comumente em queimadas. A queimada é aquela que a gente promove e controla. Por exemplo, não é aconselhável, mas se um cidadão resolve queimar o próprio lixo e está ali sob controle, isso é uma queimada. Sim. O que a gente está sofrendo no país, com muita intensidade pelo país todo, são incêndios, né? Que são aqueles que fogem ao nosso controle. E por desinformação, infelizmente, daí a relevância desse nosso momento juntos, muitos promovem incêndio na tentativa de abrir, estamos falando da nossa região amazônica, por exemplo, na tentativa de abrir essa terra para pastagens, para produção agrícola, só que muitas vezes não medem a consequência disso, porque quando o incêndio é provocado, primeiro que tem muito dióxido de carbono, que é o CO2, que vai para a atmosfera, que acelera esse processo de aquecimento da nossa Terra.
Depois que pode haver uma mudança no regime de chuvas, porque a floresta em pé, ela transpira, tem a evapotranspiração e vai formar nuvens de chuva, que é fundamental para a agricultura, né? Então, a gente desequilibra tudo isso e, a depender de como esse incêndio acontece, a gente tem a queima do solo e dos nutrientes do solo, que também são fundamentais para a manutenção da agricultura. Então, muitas vezes, as pessoas ignoram toda essa relação que foi tão bem apontada aqui e põe em risco a manutenção da nossa própria vida, né? Com certeza. Tá tudo interligado, né, gente? Até a ministra Marina Silva falou esses dias do terrorismo climático, eu não me lembro bem o termo. Ô, David, você está assustado aí com essas queimadas, com tudo que está acontecendo? Sim. A qualidade do ar que a gente está respirando tá péssima. A gente sente, eu mesmo tive que recorrer a remédio aí nessas últimas semanas por conta disso. Exatamente, a nossa saúde está gritando também, os hospitais estão lotados. E agora a gente vai explorar o David um pouquinho mais com esse vozeirão dele, a gente vai fazer um intervalo comercial, mas a gente já volta com esse bate-papo super bacana sobre o meio ambiente e o nosso futuro. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada. Todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Morrer dependurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe, never broken, in time forever frozen still. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração e agora diz o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Ser só seu amigo não dá mais. Por falar em saudável, a gente já fez um primeiro bloco falando sobre o cenário atual. Queria começar agora pela Andréia, para perguntar, Andréia, o que urgentemente, ultra urgentemente, a gente precisa começar a fazer, nós, eu digo, né, sociedade, governantes como um todo, para frear, se é que é possível frear tudo isso que está acontecendo. Bom, um ponto muito importante você citou, que é com relação à gestão pública, né? Nós, como cidadãos, temos que buscar escolher gestores públicos que sejam comprometidos com as questões ambientais, com a agenda climática, que já não pode mais continuar a ser tratada como algo a segundo plano. Tanto que a gente não fala mais sobre riscos climáticos, né? Nós estamos falando hoje em adaptação climática. As mudanças estão aí, são fato, e todos precisamos nos comprometer com essa agenda, a começar pela escolha dos nossos gestores, daqueles que nos representam e que tenham esse compromisso. E, como cidadão, ter a sensibilidade, né, de entender que no planeta não existe fora. Aquilo que nós fazemos aqui, nós mesmos sofreremos as consequências. Como quando eu citei o exemplo dos incêndios provocados, que comprometem, inclusive, a formação de nuvens de chuva, que trazem essa nuvem de poluição que afeta todos nós, mas principalmente os mais vulneráveis, né? Quanto menos condição socioeconômica tem o cidadão, mais ele sofre os impactos das mudanças climáticas.
Inclusive, né, Ângela, a gente que falou no comecinho do programa aqui, lembrando as nossas primeiras entrevistas, eu que estou aqui há 28 anos, a parte meteorológica, até no jornalismo, ela ganhou um destaque tão grande nos últimos anos que a gente não via antigamente, assim, sei lá, há 3 décadas. A gente tem que estar bem atento a tudo isso que está acontecendo e podemos tomar atitudes para reverter tudo isso. Sim, é como tu falaste, né? Há 3 décadas não se valorizava tanto essa parte meteorológica. Sim. Porque quando eu fiz o meu curso de graduação, o índice de acerto é em torno de 75%. De lá para cá, várias ferramentas foram surgindo, radar meteorológico, modelos climáticos, tudo voltado bem específico para cada região. E, de sua vez, a gente consegue fazer um monitoramento e até uma previsão com mais precisão em curto intervalo de tempo, né? E como a Andréa falou, né, Felipe, assim, a população socioeconomicamente mais vulnerável é a que vai sofrer. Por exemplo, a Laís falou que vai ter uma onda de calor a semana que vem. Quem tem dinheiro vai lá, compra um ar-condicionado, né? Quem não tem, daí fica sofrendo essas consequências de uma forma mais impactante. E eu queria insistir na questão dos alimentos, né? Na produção de alimentos. Como o Isaac falou, que pode ser que fique mais escassa, vai ficar mais caro e menos acessível justamente para essas pessoas. Exatamente. Algumas mudanças, né? E aí quando a gente fala do cenário do agronegócio em si, tem até uma questão muito forte de que, olha, os produtores não estão cuidando disso, mas a gente tem que pensar que nós estamos num país de dimensões continentais, um país abençoado, que a gente tem água, a gente tem à disposição um clima que tem as questões climáticas que a gente está comentando, que estão evoluindo, isso ao longo da história do planeta, isso acontece, mas como a nossa colega bem disse, a gente acaba intensificando, né? E estratégias que estão sendo utilizadas hoje, inclusive de sustentabilidade na agricultura mesmo. Nós temos um exemplo aqui na nossa região, pessoal, para quem não sabe, quem tem curiosidade, existe o Museu do Plantio Direto aqui na nossa região. O plantio direto é uma técnica... Começou dentro do IAPAR, né? Exatamente, que hoje é o IDR. Foi um produtor aqui da nossa região que trouxe essa iniciativa de curioso, digamos assim, e hoje é reconhecido no mundo inteiro como uma técnica conservacionista, né? Hoje, até a nossa colega também comentou da destruição da Amazônia. Gente, hoje já se sabe, quem está no agronegócio, que onde nós vamos crescer em agricultura não é em bioma amazônico, não é em bioma de Mata Atlântica. São em pastagens degradadas que a gente pode recuperar e trazer isso para a lavoura. Então, a gente tem uma série de técnicas que a gente pode utilizar para minimizar esse impacto e aí, consequentemente, tendo mais oferta de alimento, tendo mais alimento disponível no mercado, melhora a qualidade que vai chegar esse alimento para a população, mais barato fica, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a condição de estar num supermercado e a gente tem tudo à disposição, né? E é legal você falar isso, Felipe, porque muitas vezes o agronegócio ele é visto como um vilão nessa questão climática, de desmatamento e tudo. E não, a gente, né, isso que você falou, desmistifica também. Sim. E é necessário a gente separar o joio do trigo. Exato. E também dizer que existe ciência, né, à disposição ali para que a gente tenha abundância em produção agrícola, pastagens e tudo, e sem agredir o meio ambiente. Economicamente, Isaac, se não tiver providências tomadas, onde é que a gente vai parar? Vamos lá. A Andréia, ela trouxe um assunto importante que é a formação de chuva, que é um negócio que é dificultado dados os incêndios, até mesmo criminosos. Na semana passada soltou um dado que nós tivemos uma pequena deflação de 0,02%, porém isso foi carregado porque o que mede a inflação, a cesta de produtos, ela foi carregada pela queda na bandeira tarifária da nossa energia. Com a falta de formação de chuvas, nós temos uma crise hídrica onde tem que se ligar as nossas termoelétricas, energia fica mais cara, aumenta o preço, aumenta o custo de produção da indústria, tudo vai aumentando, aonde vai afetar o bolso da população. Eu vou fazer mais um intervalinho comercial agora com música com David Souza e na volta a gente conclui esse bate-papo, espero que você esteja gostando e ainda não recebi sua mensagem aqui, vamos ver se você conversa com a gente sobre meio ambiente. Vamos lá, David!
E ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás, só quer um jeans rasgado e uns 40 reais. Ela é uma letra do Caetano com flow dos Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Hoje ela só quer paz. Gente, caminhando aí para o último bloco do nosso programa, vamos ler 2 mensagens aqui que chegaram, então, pra gente, só pra gente ter a participação de vocês, que a gente gosta dessa interatividade. Então, eu vou ler aqui pra gente comentar. A Luana mandou: esse clima seco acaba com a saúde da gente. A minha rinite ataca com tudo e parece que não tem solução. As queimadas ainda pioram, o ar fica insuportável. Quando a gente vai ter uma solução para isso, né, Luana? Inclusive, tem estado aí que está recomendando o uso de máscara. Você lembra da pandemia que a gente usava para evitar proliferação do coronavírus? Agora é por conta da poeira. E o João Paulo: já não tenho mais a mesma saúde de antes e esse tempo seco só piora as coisas. Quando começa a temporada de queimadas, o ar fica insuportável. Parece que o governo só fala e não age. A gente precisa de rigor, né, na legislação, mas agora eu quero perguntar aqui para os meus convidados o que cada um de nós pode fazer, porque até a Andréa falou da emissão dos poluentes, né, do que vem do combustível dos carros. A gente vai ter que parar de usar carro, vai comprar carro elétrico que é muito caro. O que a gente faz, Felipe, cada um de nós? Começa, como o André bem disse, né? Tem muitos, principalmente os senhores mais de idade, às vezes eles têm esse costume. Senhorinha varre a calçada, põe fogo na folha, queima o próprio lixo. Então, a gente começar a evitar somente as queimadas dentro de casa, né, ou os incêndios dentro de casa, já é um bom ponto. Segundo ponto, as políticas públicas, elas estão avançando. O Brasil, ele é hoje referência em legislação ambiental, por mais que a gente pense, a gente sempre acha que a gente está um passo atrás. Às vezes o brasileiro tem um pouco da síndrome de vira-lata, né? A gente sempre acha que a gente está um passo atrás. Mas na própria liberação, por exemplo, do uso de defensivos, né, que a gente não é o tema aqui, mas é extremamente rigoroso. Os órgãos competentes, a gente ainda conversava aqui no intervalo, né? O quanto que a interação das iniciativas públicas e privadas, elas têm que estar cada vez mais juntas, porque tem muita pesquisa sendo feita de um lado, muita pesquisa sendo feita do outro e pouca sinergia. Então, a partir do momento que a gente tiver essa sinergia, todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, a gente consegue reduzir os impactos em bioma amazônico, como a gente comentou, a gente começa a não ter as queimadas, né? Uma evolução. Até outro dia, um grande diretor de uma empresa aqui da região, né? Hoje ele não está mais aqui na região, eu vi ele comentando ali numa rede social que é o LinkedIn, né? Ele comentou o seguinte: uma pesquisadora falando sobre a queima da cana para colheita. Gente, isso não existe mais. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Então, assim, evoluiu demais. Hoje a colheita é mecanizada, não se tem mais trabalhador trabalhando em situação até análoga à escravidão, como era antigamente. Né? Então, assim, tudo isso evoluiu. E nós aqui temos o papel de passar para quem está em casa realmente uma informação de qualidade. Então, essas políticas públicas junto com as privadas, como você falou do carro elétrico, é uma alternativa, mas começa o nosso uso da água, né? A gente tem a bênção de ter água, hoje é abundante, né? Minha mãe recentemente voltou da Europa, ela reclamou a qualidade da água, como é ruim tomar água lá. Ela chegou aqui, a primeira coisa que ela fez foi tomar um litro d'água nosso. Então, assim, vamos preservar, pessoal, o que cada um fizer vai fazer diferença lá na frente. Isaac, você acha que o horário de verão vai ser benéfico? Vamos lá. Não existe hoje estudos científicos que comprovam um benefício efetivo. Ele pode até diminuir o consumo, porque as pessoas vão estar mais no trabalho, diminui certo o consumo de energia elétrica. Nesse sentido, ele pode até ser um pouco benéfico, mas 100% de certeza que isso vai mudar o jogo atualmente, não temos. Inclusive, gente, ainda não está aprovado, né? Existe uma tendência de volta, mas ainda vai passar por alguns trâmites e a decisão final do presidente Lula. Andréia, falando um pouco dos rios, né? Que você também acho que é especialista muito nessa parte das águas, né? Eu me lembro que existia entre aspas, uma profecia lá atrás, que até 2025 a água ia valer mais do que ouro, né? 2025, ano que vem. Mas para onde caminha isso, você acredita? Um ponto aqui em que falávamos, né, da importância da escolha dos nossos
representantes. Como cidadão, a gente deve buscar o cumprimento também da legislação, das políticas públicas, né? E cada um de nós pode fazer a nossa parte também, como cidadão, né? Ontem mesmo eu estava num debate com o Rafael Gava, que é brigadista, que é um dos maiores representantes no Brasil, né, de combate a incêndios, e ele trouxe uma reflexão, né? Que, de repente, o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem a minha gota o oceano seria menor. Né? Que legal essa frase. E nós precisamos refletir sobre esse tipo de ação no combate ao incêndio, porque podemos colaborar, né, no combate, não necessariamente sendo um brigadista lá em campo, mas uma pessoa que leva um alimento para um brigadista, que dá uma carona para um brigadista, está colaborando no combate ao incêndio. E já fecha, eu me empolgo falando. Nosso tempo está acabando. Mas eu já vou fechar. E com relação à água, não deve ser diferente. Precisamos usar essa água de forma consciente, né, justamente para termos a água com qualidade, em quantidade, sendo perene para a nossa vida, né, manutenção da nossa própria vida. Gente, nossa, eu falei para vocês que o tempo aqui voa. Eu quero falar agora com o David para saber onde é que você vai estar esse final de semana, né? A gente que ainda tem que curtir, tem que ter o nosso lazer, né, David? Bom, Patrícia, hoje é folga da firma. Amanhã eu toco num evento privado, num casamento. No domingo eu toco no Lacana. Eu toco com uma banda chamada Samba Rockets. A gente vai fazer uma tardezinha lá. E na segunda eu toco no Oi Bistrô, que fica no Comfort Suites do Catuaí. A gente está vendo aí o Instagram do David Souza para você. Segue ele lá para você que quiser saber onde ele vai estar. Se quiser contratar para show, também esse é um canal de comunicação que você tem, né, David? Com certeza. Meu direct está sempre aberto. Gente, meu tempo acabou, mas eu queria agradecer muito ao Felipe, à Ângela, ao Isaac, à Andréia, né, por esse bate-papo super importante. É sério, mas é muito necessário. E para encerrar o programa de hoje, eu queria, né, poder dar o meu recadinho final aqui para você, que é o seguinte: a Andréia bem lembrou que a gente está tendo que... agora está em período pré-eleitoral, né, em campanha eleitoral, então vamos escolher bem os nossos governantes. É eleição municipal, mas eu tenho ouvido muito pouco essa discussão, esse tema meio ambiente. E daqui até o futuro ele vai ter que ser cada vez mais necessário, junto com falas, né, discursos sobre mais escolas, mais saúde, mais não sei o quê. A gente tem que cuidar do que é nosso, porque senão a gente não vai conseguir viver aqui. Recebendo uns mensagens ali falando da saúde, o David também citou isso, a gente não vai conseguir respirar. Então, reflita sobre isso e você faça também a sua parte, tá bom? Vamos encerrar com música boa. Eu volto segunda-feira às 11 da manhã. E agora você fica com Tarouba Notícias com Fábio Guilhem. Um beijo, fica com Deus. Ótimo final de semana. Pretinha, eu faço tudo pelo nosso amor. Faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem. A saudade, minha dor, que anda arrasando com meu coração. Não duvide que um dia eu te darei o céu, meu amor junto com o anel, pra gente se casar no cartório, na igreja.